E está iniciando mais um programa Educação Interativa em Foco. E hoje eu recebo aqui no nosso estúdio o senhor Rogério Espada, ele que é gestor empresarial pela FATEC Catanduva, mestre em políticas públicas pela Uniara e também empresário proprietário da indústria DDS e Londo Eventos. Rogério, é um grande prazer recebê-lo aqui hoje no nosso programa, tudo bem? Tudo ótimo, o prazer é meu. Gostaria de agradecer o convite e parabenizar o Colégio Interativo pela iniciativa de estar levando à população de Catanduva, da região, um conhecimento e, por consequência, demonstrando o seu papel na sociedade. E gostaria de agradecer também à Nova TV pelo respeito e dedicação com que isso aconteça. Rogério, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o comportamento empreendedor. Legal, Alexandre. O comportamento empreendedor, ele é uma coisa que está muito em voga, está muito presente nos dias de hoje, né? E ele pode ser de maneiras distintas, como eu vou estar comentando, né? Mas o empreendedor, ele não precisa ser exclusivamente um empreendedor, aquele que sai, que abre o seu negócio, que constrói. Ele pode ser um empreendedor dentro de uma empresa, dentro de um serviço, né? Então, a maior parte dos autores, o que ele fala? Que o empreendedor é aquela pessoa proativa, aquela pessoa que planeja, aquela pessoa que corre atrás dos objetivos, que luta por um resultado, né? Então, o empreendedor, a principal característica que a gente pode dizer são as características de proatividade, as características comportamentais, né? Então, o empreendedor é aquele que não espera que as coisas aconteçam, é aquele que faz com que as coisas aconteçam. Rogério, e sobre o empreendedor ocasional? Ótimo, isso é uma coisa que vou dar o exemplo atual da política e da economia brasileira, né? Essa política que nos assola, que muitas vezes está prejudicando várias famílias, o desemprego está à porta. Então, o que acontece no caso desse empreendedor ocasional, Alexandre? Muitas vezes é a pessoa que saiu do serviço, foi mandado embora. Muitas vezes não é nem por incompetência que ele saiu, mas por próprias restrições das empresas, né? Então, ele sai, quando ele é demitido, o que acontece? Ele pega e, com aquele recurso, fundo de garantia, seguro-desemprego, ele pega um montante e, a partir desse montante, ele vê alguma vocação que ele goste e ele vai lá e faz um negócio, né? Vou dar um exemplo meu particular, né? A London, que é uma empresa de eventos, de formaturas, ela não foi um empreendimento ocasional, mas ela foi devido a uma característica empreendedora. Vou dar o exemplo dela. Há um tempo atrás, quando eu era aluno na FATEC ainda, eu e mais 2 colegas, nós estávamos à frente da comissão de formatura, né? Que é aquela realização daquele sonho, né? Então, nós estávamos à frente e o que aconteceu? Nós começamos a correr atrás de pessoas para que essa formatura ocorresse. E qual foi a nossa dificuldade? Que nós não tínhamos uma empresa que realizava tudo, que trazia a resolução do problema, né? Então, nós temos ótimos profissionais aqui em Catanduva, em todos os setores, mas eles atuavam, de certa maneira, desvinculados. Então a London veio nesse comportamento empreendedor, nessa característica empreendedora. Nós vimos o quê? Uma falha, entre aspas, uma lacuna no mercado, e com esse comportamento a gente constituiu a empresa. Você viu uma oportunidade de negócio, é isso? Exatamente. A oportunidade, mas ela ocorreu, isso que é bacana. Não é que a pessoa, porque ela faz um lanche gostoso, um exemplo, que ela tem que abrir uma lanchonete. O que ela tem que fazer? Ela tem que pegar e estudar o mercado, tá? Nós temos, digamos assim, órgãos que ajudam muito bem nisso, tipo o Sebrae, né? Ou algumas outras instituições que
fornecem dados para que nós possamos nos qualificar para ser empreendedor. Não basta querer, tem que batalhar, tem que estudar, tem que analisar. Se preparar é muito importante, né? Até diminui os riscos, né? Isso. O negócio dá errado. Né? Exatamente. É conhecido que no Brasil, por exemplo, a maior parte das empresas, até os 5 anos, elas fecham. Né? Então a pessoa vai, formaliza um negócio e num período de 5 anos ela encerra. Né? Então é por isso que o planejamento é de extrema importância. Como o nosso país, Rogério, vem passando esse momento de crise, você acha que o comportamento empreendedor ajuda a vencer a crise? Ele ajuda, né? Porque ele faz com que formas, entre aspas, alternativas de rendimento, de recebimento, de movimentar o dinheiro ajudam. Né? Só que, é o que eu estou falando, tem que ser algo muito bem planejado. Né? Você tem que estudar o mercado, você tem que, mais uma vez levando para London, né? Você tem que conhecer os seus fornecedores. Tem uma história, Alexandre, que é muito bacana, né? Que dentro da teoria da administração se fala muito do Henry Ford, né? Que foi aquela pessoa que desenvolveu a linha em série dos carros do Ford T, né? Então tem uma história que se conta que fala assim: o Henry Ford ele tinha um jeito muito difícil de lidar com os funcionários. Não é que nem hoje que você avalia a pessoa pelo seu ser. Né? Ele tinha um jeito muito difícil. Então ele achava que o homem era igual a uma máquina. Então ele era muito criticado, o Henry Ford. Mesmo com os grandes eventos que ele desenvolveu, ele era muito criticado. Então, numa dessas críticas, falavam que ele não sabia nada sobre engenharia e sobre carros. O que ele fez muito sabiamente? Ele reuniu todos os trabalhadores, todos os funcionários dele, colocou toda a equipe dele de apoio atrás dele, né? E ele falou: olha, vocês falam que eu não sei nada, então eu desafio, façam qualquer pergunta que eu responderei. Né? Então aí teve um funcionário que levantou e perguntou alguma coisa de um eixo, alguma coisa. Ele virou para um dos seus engenheiros e falou: Sir, tal, por favor, responda a pergunta. Aí o funcionário que fez a pergunta falou: mas você não sabe. Aí ele respondeu: você não precisa saber, você precisa saber quem sabe. Né? Então, voltando aí a comparação com o comportamento empreendedor, você precisa ter fornecedores, parceiros confiáveis, porque aí você consegue vender o seu resultado. Rogério, o nosso bate-papo está maravilhoso, mas nós continuaremos no próximo bloco. Opa. Nós iremos agora para um rápido comercial. Não saia daí, porque educação e cultura é aqui. O Colégio Interativo Catanduva, Sistema Coque de Ensino, oferece para seu filho educação de qualidade, profissionais qualificados, juntamente com uma excelente infraestrutura, contando com sala 3D, quadra poliesportiva, salas com multimídia e louça eletrônica, espaço reservado para o primeiro ano do ensino fundamental e salas climatizadas. Aqui, seu filho inicia com a alfabetização e segue até o pré-vestibular, onde contamos com mais de 100 aprovações para 2016, sendo 15 em Medicina, USP, Unesp e outras tantas mais. Na Dicopel, você encontra todo tipo de embalagens e utilidades para celular. Você encontra descartáveis, artigos para festa e produtos de limpeza em geral. A Dicopel possui a maior variedade de doces, balas, pirulitos e chocolates para a sua festa. Faça-nos uma visita e surpreenda-se com a variedade de produtos. Dicopel, Avenida Comendador Antônio Stocco, 33, bem na frente da fonte da rotatória. Telefone 3522-8060.
Torre de Pizza, um lugar para se sentir bem e alimentar seu corpo e alma, porque aqui somos apaixonados por pizza. Para os momentos inesquecíveis com a família ou os amigos, uma explosão de sabores, feita especialmente para você, com ingredientes de qualidade no forno a lenha, rodízio todos os dias e ainda com refrigerante à vontade. Faça sua festa de aniversário e confraternização na Torre de Pizza. Novos telefones para delivery, 3523-7350. 3524-3403, Rua Antônio Girol, 153, Parque Glória 1, Catanduva, São Paulo. E estamos de volta. E hoje eu entrevisto aqui no programa Educação Interativa em Foco o senhor Rogério Espada, ele que é gestor empresarial pela FATEC Catanduva, mestre em políticas públicas pela Uniara, e também empresário proprietário da DDS Industrial e Londo Eventos. Rogério, continuando aqui dentro do nosso bate-papo, que está maravilhoso, eu queria que você falasse um pouco sobre empreendedorismo versus Londo. Bom, legal. Então, recapitulando um pouquinho o que foi falado no outro bloco, né, nós falamos bastante sobre o comportamento empreendedor. E dentro do comportamento empreendedor, nós comentamos a respeito de visualização de uma oportunidade. E a London não foi mais nada do que isso, né? Então, como eu disse, nós procurávamos realizar a festa de formatura, que hoje já se expandiu, né? Nós trabalhamos com outras áreas, em organizações de eventos, muitas vezes em festa de peão, né? Eventos diversos. Mas, o que aconteceu? Nós vislumbramos. E com parceiros fortes, eu tenho 2 sócios, né? Com parceiros fortes que têm a mesma mentalidade, a mesma ideia, a London surgiu, né? Então, mas não é que ela surgiu ao acaso. Ela surgiu, Alexandre, como toda empresa, no meu entender, tem que surgir com planejamento, né? Você tem que entender de custos. Não é que você tem que entender, digamos assim, a fundo, mas você tem que saber onde buscar, o que gastar, como gastar. E nisso que a London veio. Mas a London, ela não veio simplesmente para fazer uma festa. Qual que é o diferencial? Qual que é aquilo que a gente, né, busca com os nossos clientes, parceiros, amigos? Vou dar um exemplo muito claro nos dias atuais. Hoje nós vivemos no período de Facebook, Instagram, WhatsApp, né? Então, não pensem, vocês telespectadores, não pensem que hoje nós vivemos no período comercial, que temos que trabalhar das 8 às 6. Não é. Vou dar um exemplo nosso. Muitas vezes alunos têm dificuldades, 11h30 da noite, mandam um WhatsApp querendo saber. E nós temos como meta 2, 3 minutos já responder, né? Então toda a equipe, que hoje nós contamos com um grande número de profissionais, e seja de qual área, é encaminhada a pergunta para a resposta, né? Então o nosso mundo, que eu não vou dizer moderno, mas eu vou dizer sofisticado, né? Ele exige isso, que as respostas sejam imediatas, né? A gente vê pelos nossos filhos, tem uma dúvida, vai lá no Google, digita e sabe. Então, as respostas são imediatas. E isso que a London trabalha muito bem, né? Nós não somos uma empresa de fazer uma festa no final. Nós somos uma empresa que todo mês nós estamos acompanhando, todos temos respostas imediatas. É isso que o nosso cliente exige. Rogério, na realidade a sua empresa é uma empresa de realizações de sonhos, né? Exatamente, Alexandre. E isso é o que torna o negócio mais difícil e mais bonito, né? Mais difícil porque toda vez que você oferece um bem ou um serviço, a pessoa ela tem algo palpável para ver e se contentar, né? Agora, no nosso caso, por mais que nós temos material para demonstrar, ela fica imaginando, né? E o que acontece? Nós fizemos um estudo que demonstra o perfil do estudante aqui na nossa cidade. E o que nós observamos? Que o estudante é aquela pessoa que trabalha de manhã, de tarde e
estuda à noite, né? Então ela faz todo aquele sacrifício, todo aquele processo para poder cumprir uma meta na sua vida. Então, o medo, a incerteza, ela se torna mais proeminente. E por isso que nós temos que vir, como eu disse, com os fornecedores, com os parceiros, temos que demonstrar a seriedade do negócio. E isso não é só pro negócio formatura, isso é qualquer negócio. Ele tem que demonstrar seriedade, tem que cumprir aquilo que ele promete, né? Ele tem que entregar no tempo que ele promete. Senão até porque perde a credibilidade. Exatamente. Né? O fator hoje indispensável para o mercado é credibilidade. Né? Até o nosso novo presidente aí falou a respeito da palavra confiança. O que ele quis trazer? Justamente isso, que nós tenhamos confiança no mercado. E nós temos que dar ao nosso cliente essa confiança, porque aí o negócio prospera. Entendi. Rogério, eu li no prospecto da sua empresa um termo que me chamou a atenção sobre o branding. E eu queria saber se isso pode ser usado em qualquer tipo de negócio. Ótimo. É o seguinte, o termo branding, ele demonstra o quê? A criação não só da identidade visual, mas aquilo para que o negócio veio, né? Vou usar o exemplo novamente da nossa empresa de formaturas. O brand, o que ele faz? Ele cria para os nossos clientes aquela identidade visual, né? Ele cria a formatação de como eles querem ser vistos perante a instituição. Então, jogando para o mercado é isso. É você criar como que você quer ser visto pelos seus pares. Que imagem você quer vender, né? Como que você está sendo representado para o mercado, né? Então, o branding, ele é justamente isso. Como que você quer que os outros te vejam e como você quer ser visto pelo mercado. Então, você quer passar a imagem de solidez, você quer passar a imagem de confiança, de respeito, né? Então, usando o exemplo aqui da instituição do COC, solidez, conhecimento, honradez, né? Essas são as imagens que a instituição passa para os terceiros. E isso é muito importante. Rogério, o nosso papo está maravilhoso, mas nós continuaremos esse bate-papo no próximo bloco. Nós iremos agora para um rápido comercial. Não saia daí. A Universidade Estácio de Sá, com mais de 45 anos de existência, está inserida no Colégio Interativo Catanduva desde 2007, com cursos em bacharel, licenciatura e tecnologia, proporcionando facilidade para os universitários que poderão estudar em suas casas, em seu ambiente virtual, com materiais altamente qualificados. Aliança Supermercado, há 15 anos atendendo você com o carinho e o respeito que você merece. Gêneros alimentícios com muita qualidade e um precinho que você pode pagar. Secos e molhados, frios, laticínios, produtos de higiene e limpeza. E aos domingos, churrasco e assados deliciosos, feitos com o mais alto padrão de qualidade, sem falar no atendimento diferenciado. 3524-4342. E estamos de volta. E hoje eu entrevisto aqui no nosso programa o senhor Rogério Espada, ele que é gestor empresarial pela FATEC Catanduva, mestre em políticas públicas pela Uniara, empresário proprietário da DDS Industrial e Londo Eventos. Rogério, continuando aqui dentro do nosso bate-papo, que está maravilhoso hoje, eu queria que você falasse sobre o termo briefing. Briefing, exatamente. Então, o que acontece? Esse termo, o que ele busca elucidar, né? O briefing é uma forma de conhecer o seu cliente, né? Então, é uma forma de você entender o que o público-alvo daquele negócio quer, né? Não adianta nada eu montar, um exemplo, uma empresa de sapatos num local que o pessoal
um exemplo, gosta mais de chinelo, ou gosta mais, no Nordeste, um exemplo, que eles gostam mais de um sapato mais aberto, um tênis. Então você tem que entender o que o seu público-alvo quer. E o briefing, Alexandre, para qualquer negócio, ele tem que ser muito bem feito. Você tem que conhecer aquilo que o seu cliente quer. Isso é o mais importante, né? Não adianta você querer empurrar ou falar, compra isso aqui que é mais bonito. Não adianta, porque o cliente ele vai sair do seu negócio insatisfeito, né? Então, no nosso negócio de formaturas, nós fazemos o briefing de que maneira, né? Nós levantamos tudo o que o nosso cliente quer. Se ele quer uma banda com músicas clássicas, se ele quer uma banda com rock, né? E isso, claro, agregando e agradando a todos. Porque nós temos que entender que no caso de formaturas, você lida com um público que tem diferentes credos, diferentes pensamentos. Então, no nosso caso específico, esse briefing ele tem que ser muito bem montado, né? Porque, vou dar um exemplo, o público decidiu que não quer bebidas alcoólicas. E você coloca a bebida alcoólica, você vai estar desagradando, né? Então, você tem que interpretar muito bem isso. Então, é colhendo informações, é criando questionários, é criando através das redes sociais pesquisas, né? E não uma pesquisa momentânea, você tem que criar também depois uma pesquisa de satisfação, né? Então, ver se aquilo foi atendido, né? E o cliente, ele tem que ser nosso amigo íntimo, ele tem que estar perto do nosso negócio. Essa é a nossa filosofia. Ele tem que ser ouvido e ele tem que ser atendido em qualquer momento, né? Então, foi aquilo que eu comentei. Hoje, a velocidade das informações são muito rápidas. Então, se você não atender o seu cliente naquele momento, com certeza vai ter outro que vai atender. E você perdeu uma oportunidade. O mercado é competitivo, né? Ele é competitivo, ele é dinâmico, ele é rápido e ele é exigente, né? Num passado, Alexandre, o que nós víamos? Que as empresas vendiam a qualidade como diferencial. Hoje não. A qualidade não é mais diferencial. A qualidade é obrigação. Entendeu? Então você tem que vender não mais a qualidade é a obrigação do seu negócio. Você tem que vender outras coisas, mas a qualidade já não é mais estratégia mercadológica. Rogério, quais os diferenciais que existem para superar as dificuldades de mercado e vencer a crise? Alexandre, a minha opinião forte é o seguinte: você tem que conhecer muito bem o seu negócio, né? Administrativamente falando, existe uma estratégia que é o planejamento por contas. Então, dentro do seu negócio, se está estimado em gastar, vamos supor, 300 mil reais, você tem que saber a distribuição disso. Você tem que saber quanto que você vai gastar com energia elétrica, quanto que você vai gastar com matéria-prima, né? Quanto você vai gastar com decoração, quanto você vai gastar num buffet, quanto você quer de lucro, porque o lucro, ele é parte do negócio. Então, dentro desse plano de contas, você tem que fazer essa divisão. Então, o conselho que eu dou é justamente isso, que a pessoa conheça muito bem o negócio, né? Isso é um estudo diário. É saber quanto entrou, quanto que está no banco, quanto você pode gastar. E esse planejamento, ele nunca deve ser a curto prazo. Ele deve ser sempre a médio e longo, né? Então, a gente vê, por exemplo, em empresas multinacionais, o planejamento 25 anos, 30 anos, 50 anos, né? E esse planejamento, repetindo, ele é dinâmico, ele muda a todo momento. Então, dentro das suas bases, você vai fazendo as adequações, né? Isso serve muito claro na nossa casa. Um exemplo, dentro de um salário de 2 mil reais, se você gasta 500 com mercado, 100 com energia, com água, então você tem o seu plano de contas.
Então você sabe. Aí o que acontece? O seu salário diminui ou você muda de emprego. Então o seu plano de contas tem que ser readequado. Então você não pode mais gastar R$500. Né? Isso foi um exemplo claro nessa crise energética. A energia subiu, as pessoas tiveram que se adequar. Né? Então o meu conselho é justamente esse. Conheçam o negócio e conheçam o quanto você pode gastar com esse negócio. Rogério, falando sobre realizações de sonhos, queria que você falasse de algum evento que a Londo realizou como um referencial. Sim, nós trouxemos um vídeo realizado aqui na instituição no 3º ano do ensino médio. Então acompanhe com a gente esses momentos. Rogério, muito lindo o evento, Rogério. Sim, e o que é mais legal é prestarmos atenção nos detalhes, né? Então a festa, ela não é simplesmente a festa, ela é um conjunto de detalhes organizados. E isso é o que torna o evento mais bonito. Rogério, quero agradecer a sua presença no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a oportunidade de estar divulgando a nossa empresa. E se as pessoas quiserem entrar em contato através do Facebook, London Eventos, ou da nossa página na internet, www.londoneventos.com.br. Obrigado pela sua presença. Existe uma força mais forte que a bomba atômica, chamada a vontade. Albert Einstein, para ser um bom empreendedor, precisa ter muita força de vontade. E o nosso programa está chegando ao final. Lembrando a todos que todas as terças, das 13 horas às 13h30, e todas as quintas, das 18h30 às 19 horas, estaremos juntinho na tela da TV. Tchau!